Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Olá, muito boa noite a todos vocês que estão aí em casa e que certamente estão na expectativa daquilo que vamos hoje falar aqui nesta Rede Renovo. E hoje tenho o privilégio de ter comigo o irmão António, que nos vai falar de um assunto muito, mas muito pertinente. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu aqui agradeço este privilégio de podermos compartilhar a palavra de Deus com este assunto tão importante para todos nós. Muito bem, muito bem. Irmão, depois só o microfone, isso mesmo, para todos podermos ouvir lá em casa. Então, irmão, hoje vamos falar sobre o tema... Jesus é o centro. Jesus é o centro. É? Amém. E começamos então por onde? Qual te disto? Olha, eu a primeira coisa que fazia já era lançar uma pergunta. Muito bem. Será que tu tens Jesus como centro na tua vida e das tuas decisões? Tremendo. Esta pergunta é para todos nós, é uma pergunta que eu muitas das vezes me questiono a mim mesmo. E vamos ver ao longo deste estudo se está tudo mesmo, se Jesus está mesmo no centro da nossa vida. Amém? Amém. Será que temos Jesus connosco? Uma pergunta tremenda. Vamos então ver o que a palavra diz. A palavra de Deus em João 14,6 nos diz. Sim, João 14. Muito bem. Sim. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, nada nos leva ao caminho do Pai a não ser através de Jesus. É verdade. Mas para isso, para que Jesus seja o caminho, a primeira coisa que nós temos que fazer é recebê-lo. Podemos questionar, mas isto não é para nós que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador? Se calhar temos que novamente o receber e interiorizá-lo dentro do nosso coração para que as coisas funcionem. Amém? E é uma decisão. É uma não decisão. É uma obrigação. Não, é uma decisão e não é só confessar com a boca. É necessário que o coração sinta, né? É isso. Porque senão é em vão a confissão. Exatamente. Amém? Isso é que é o curioso, porque a palavra nos dá tantos exemplos e tantas direções, mas nunca mesmo nos diz, olha, vocês têm que fazer assim. Recordando o Deuteronômio, diz: se vocês fizerem isto, então serão abençoados. Se não fizerem, então a proteção do alto não estará convosco. Ou seja, é sempre uma decisão. E aqui também Jesus vem dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem? E aqui é que fica o convite. O livre-arbítrio conta muito, não é? Exatamente. A decisão é nossa. Exatamente. E depois termina: ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. E ele diz: se me conhecerem a mim, então conhecereis o Pai. E se conhecereis o Pai, conhecereis e não são necessários intermediários, não é? É verdade. E aqui temos já acesso direto. Amém? E é curioso que nós ao longo da vida sempre fomos ensinados a ir por outros meios para alcançar um Deus Todo-Poderoso. Eu recordo, irmão, que na minha infância os meus avós, com aquelas tradições que sempre foram ensinados também até a eles, que quando, por exemplo, trovejava, vinha assim: olha, o Senhor Deus Poderoso está a castigar-te porque tu fizeste uma coisa mal. E afinal não, afinal era a nossa maneira de ser, de falar, assim, porque Jesus, ele é simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, e a vida. É isso mesmo. E o que tem a dizer sobre esta situação mais? Em Romanos 10, 8 a 11, sim, a palavra de Deus é um craque, porque Ele deixou-nos tudo para nós nos conduzirmos, não é? Romanos 10. Romanos 10. E tu que nos acompanhas, tens sempre a palavra connosco, que é para podermos juntos estudar a palavra, e tudo o que falamos aqui está na palavra, não é, irmão? Amém. Só Romanos 10. Qual é o versículo? Do 8 ao 10. Do 8 ao 10, muito bem. Ao 11. Sim. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Amém? Aleluia. Tremendo versículo, tremenda leitura. Por isso, a primeira decisão que nós temos que fazer é confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ainda me lembro, hoje, a primeira vez que confessei Jesus como Senhor e Salvador, pois também andava por outros caminhos, por outras crenças, por outras ideologias, e quando ouvi aquela canção, Vem a Jesus, vem a salvação, derreti-me todo e não houve nada dentro de mim que recusasse o aceitar e o receber Jesus como Senhor e Salvador. É isso mesmo. E dou graças a Deus por isso, porque se não fosse Jesus, dá para dizer onde estaria eu, né? Onde estaríamos, Amém. é verdade. E é curioso, irmão, que a parábola do filho pródigo nos ensina tanto acerca disto mesmo. É verdade que nós, na condição humana, às vezes não refletimos nas decisões ou pensamos que naquela altura seria a melhor decisão e depois vamos caminho fora e nem sempre será a decisão mais acertada. Mas uma garantia novamente que a palavra nos dá é que todo aquele que confessar no seu coração, é todo aquele que realmente confessar com a sua boca que o Senhor é o nosso Senhor Salvador, Ele está sempre à espera que cada um de nós faça essa decisão e que tome a direção de regressar novamente à casa do Pai, aos braços do Pai, né? E depois como é que foi recebido o filho pródigo? O pai correu-lhe aos braços, beijou, deu-lhe banho, trocou-lhe as vestes, fez uma grande festa, matou o melhor animal para celebrar a vinda e o regresso do seu filho, que se havia perdido, né? É um ensinamento que nós dentro da igreja também temos que ter, porque quando algum irmão saiu da igreja e torna a vir para o nosso meio, nós temos que o receber de braços abertos e não olhá-lo de lado, né? Seja por que motivo for. Porque nós não somos melhores do que eles. Isso. Do que aqueles que regressam. Porque primeiro Jesus nos deu o exemplo. Claro. E o exemplo que Ele nos deu é que veio ao mundo para nos ensinar e para nos livrar da condição da qual nós próprios nos metemos, não é? Aliás, Ele em tudo nos deixou escrito aquilo que nós devemos fazer e como nos devemos conduzir se quisermos alcançar a vida eterna. É isso mesmo. Amém? Isso não. E estava a falar de uma situação, irmão, focando aquilo do seu dia em que foi tocado no coração pelo Espírito Santo através dessa música. Qual é a sensação? Para todos aqueles que não conhecem. Alguém falou de Jesus já na minha casa, na minha família. Muito bem. Uma cliente da minha esposa. E nós andámos um mês, vamos hoje, vamos amanhã, vamos hoje, vamos amanhã. Então até que tomámos a decisão e fomos. Ouvimos a palavra, gostámos do ambiente, porque víamos amor. E na altura em que apelaram à salvação, ficámos derretidos e não... Foi logo, aí vamos nós. E foi a melhor decisão que tomámos em toda a nossa vida. Mas para aquele que ainda não sabe o que isso é, porque certamente vamos aqui estar de acordo que quando nós cristãos dizíamos, olha, foi a melhor decisão, mas para quem ainda não tomou essa decisão, eles ficam na dúvida, mas porquê é que é a melhor decisão? O que é que pode ter a dizer sobre isso? Porque é que nós colocamos Jesus no centro de todas as coisas? Vale a pena? Vale. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena. Porque a maior parte das vezes quando nós nos chegamos a Jesus, não vamos por amor. Pela primeira vez, normalmente é sempre pela dor. É porque andamos por vários caminhos que são errados, que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E necessitamos de algo. Já procuramos por tanto lado e a maior parte de nós passaram por esses caminhos, que temos a necessidade de sentir dentro de nós aquele conforto, aquela alegria, aquela paz. E essa paz só é alcançada por Jesus. Falou uma coisa muito importante. Todos nós andamos à procura de um sentimento de paz verdadeira, de uma tranquilidade, de uma segurança e muitos de nós, ou todos nós, à espera de uma esperança. Ou seja, todos nós temos uma esperança que isto possa melhorar, amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar.
Só que depois, quando nós encontramos Jesus Cristo, e é aqui, amado, que realmente queremos chegar nesta noite, quando tu decides chegar até Jesus, quando tu decides colocar Jesus no centro de todas as tuas decisões, estamos a falar de alguém que conhece o nosso dia da manhã. Amém. É que eu não conheço o que é que vou amanhã comer, o que é que vou amanhã fazer, mas Deus já sabe, né? O que é que cada um de nós vai fazer. Então, quando Ele fica no centro de todas as nossas decisões, estamos a colocar a pessoa certa para nos poder encaminhar. E é o caminho certo. E é o caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E recebendo Jesus como Senhor e Salvador, nós retiramos de nós um grande peso, né? Porque a própria palavra nos diz que Ele nos perdoa e a nossa vida muda por completo. Se nós interiorizarmos e se nós, lá está, ao confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, temos que sentir, tem que ser de coração, não pode ser só de boca, porque se for só de boca não tem significado nenhum. Porque a partir do momento em que nós o recebemos como Senhor e Salvador, algo entre nós vai modificar a nossa vida se nós deixarmos. Eu costumo dizer que nós somos pedra, a partir desse momento passamos a ser pedras preciosas, prontas a lapidar, né? É verdade, é porque verdade. quando chegamos a Jesus, ai, quantos defeitos, quanta sujidade, né? Vai connosco, quanto pecado. E quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, há um consolo. Deixa de haver aquela acusação de ações que nós cometemos, não é? Mas para sermos lapidados nós temos que ter Jesus no centro, porque senão passamos a ser pedras preciosas, mas para nós brilharmos temos que ter Jesus no centro. Se não tivermos Jesus no centro, nunca vamos brilhar. Continuamos a ser pedras preciosas, mas sem brilho. Sem brilho algum. Não é? Sim, é preciso sempre alguém pegar naquela pedra E começar poli-la, a polir, limpá-la. fazer o tratamento correto. E Jesus faz isso tão bem connosco. E porquê é que faz isso tão bem connosco? Porque nos conhece, não é? Que nos conhece, e a própria palavra diz que nós somos luz. Uma pedra bem lapidada reflete luz, não é? Reflete luz, reflete beleza, não é? Quem olha para ela fica encantado. É isso que nós temos que ser no mundo lá fora, que o mundo lá fora veja em nós diferença. Mas não pode, a diferença em nós não pode ser só dentro do templo, tem que ser lá fora, porque dentro do templo é fácil chegarmos aqui e dizermos: eu piso serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, o Senhor está comigo, e chegamos lá fora e não mostramos o valor que nós temos, não é? Quão belo é o nosso Senhor, não é? Isso não merece a pena. Não fazemos do templo de Deus, onde vimos, aliás, nós somos o templo do Espírito Santo, não é? Mas não fazemos da casa de Deus aquilo que devia ser. É mais um clube onde vamos passar um tempo e onde depois não praticamos aquilo que o Senhor nos diz, não é? Exatamente. Mas porquê? Porque falta a paixão. Falta paixão, e porque há uma das coisas que eu, amor por... ao longo dos tempos, noto, é o eu do homem. Sim. O homem quer estar, muitas das vezes, recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor coopera com ele, o Espírito Santo coopera com ele, e depois, passado um tempo, pensa que é alguém. Certo. E acaba por andar por conta própria, e o mover do Espírito Santo deixa de existir no meio, na vida dele e na vida da própria igreja, que a igreja somos todos nós, não é? Claro que sim. Mais uma vez, isto acontece porque ele é um gentleman, muito educado. Claro. Ou seja, eis que estou à porta E bato. E todo aquele que abrir e me convidar a entrar, então eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, ele não obriga a ninguém. Isto, e falou no livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio para poder decidir se queremos, se não queremos. A questão é, se nós não quisermos ouvir o Espírito, se não quisermos ouvir o Espírito Santo, se não quisermos ler e seguir as palavras que Cristo nos deixa através do livro, ao qual chamamos a Bíblia Sagrada, realmente é possível viver. Ninguém vai morrer no dia a seguir porque... Claro. Contudo, aquele que nos conhece, que nos criou com tanto carinho, quando nós temos uma dificuldade, lá está, aquele que nos conhece tão bem para poder tratar, cuidar, para poder abraçar a situação do filho pródigo, não é? E assim, porque ele é o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai até Deus, a não ser por intermédio dele. É isso mesmo. E mais? Eu gosto muito da passagem do bom samaritano, em que Jesus nos ilustra que não é o dizermos eu sou que mostra o valor e que mostra as obras, não é? Aí nós vimos quem é que teve compaixão por aquele homem que estava sofrido, estava aleijado, estava com feridas, não é? Passaram várias, não é? E não ligaram àquele homem. E foi preciso o samaritano, não é? Que na altura era uma classe que era menosprezada, se formos a ver pela conduta deles, era menosprezada, e foi esse homem que teve compaixão e que mostrou amor pelo próximo, não é? E muitas das vezes nós temos tudo, Deus deu-nos tudo para nós mostrarmos o nosso amor pelo próximo, e deixamos que os outros que não conhecem tão bem a palavra como nós que o façam. É isso que às vezes me entristece e que põe a questão a mim mesmo. Atenção, isto não é questão para A, B ou C, é questão para mim mesmo. O que estamos nós a fazer com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Jesus nos ensina, não é? E é tão interessante, irmão, que realmente o próprio Jesus Cristo nos dá logo o exemplo de que Ele não faz distinção de ninguém. E temos o exemplo dos 12 discípulos. E os primeiros assim escolhidos até eram pescadores. Naquela época, possivelmente analfabetos, ou seja, não sabiam ler, não sabiam escrever. Essas situações tinham a experiência da vida, como se calhar muitos de nós têm. E realmente Ele os aceitou. E vieram até a ser aqueles que mais se destacam, como o exemplo de Pedro, não é? Que fez tantas coisas boas. Ou seja, ele capacita e ele ensina tudo aquilo que está disponível para. Ou seja, não é preciso ter estudos, não é preciso ter nada para aceitar Jesus Cristo, basta o receber como seu Senhor e Salvador. Tê-lo no coração e tê-lo ao centro, não é? Ser o centro. Porque se o nosso eu ocupar esse centro, andamos por conta própria. Sim. E podemos dizer que somos de Deus, que fazemos, que a palavra está em nós, mas as obras não condizem com o que está escrito. Tem que ser 100%. Não é? Tem que ser sempre Jesus ao centro, não é? E é curioso que hoje se perdeu um pouco esse hábito de colocar Jesus como o centro das coisas. E temos o mundo em que temos, infelizmente, pelas decisões que o homem vai tomando, que não são a favor da palavra do Senhor, não é? Eu costumo dizer, quanto mais nós falarmos de Jesus e menos de nós próprios, mais vamos ver a glória de Deus. Isso mesmo. Porque há duas palavras que não combinam muito bem uma com a outra, que é a unção e a presunção. A unção é para dignificar o nome do Senhor, né? E a presunção normalmente é para edificar o homem, é para dizer eu sou. Eu quando costumo ouvir alguém a falar muito dele próprio, digo logo, olha, material fora de fabrico, porque nós fomos feitos para glorificar e para dignificar o nome do Senhor, não é? Através de Jesus. Muito bem. E depois de falarmos sobre esta situação toda, irmão, o que é que tem para fecharmos em grande? Ou seja, essa terceira pergunta. Para fecharmos, eu levava esta oração que o Senhor revelasse em nós tudo, mas em todos nós, tudo aquilo que está de mal, para ser melhorado, para ser tratado, não para condenação, mas para edificação. Porque nós, seres humanos, a nossa carne muitas das vezes leva-nos a olhar os defeitos, mais os defeitos do que as virtudes uns dos outros. E isso não é a igreja. É verdade. Porque a maior arma com que Jesus veio a este mundo foi o amor. E Ele com o amor destronou tudo. Tremendo. Enquanto o povo esperava que Ele viesse com armas para combater, Ele veio com a arma mais poderosa. E se nós tivermos essa arma dentro de nós, nós vamos fazer os outros felizes. É mesmo. Não é? É mesmo. Eu, para terminar, há uma letra que eu gosto muito, que é: faz de mim, Senhor, um vaso novo, puro, santo, verdadeiro, em teu altar. Amém. Para louvarmos o Senhor.
Amém. Que possa ser a nossa oração a todo momento. Amém. Faz de mim, né? Vai cantar, irmão? Não. Eu gosto muito de cantar, mas não sei cantar, não tenho voz. Escondo-me no grupo, mas não tenho voz para cantar. Ok, muito bem. Mas aqui é que fica outro grande exemplo de amor. É que para Deus não se importa se a gente canta bem, se não canta. Claro. Como está escrito em Mateus 6, queres falar com o Pai? Fecha-te no teu quarto e no secreto, ou seja, longe de tudo e de todos, fala em segredo com o Pai, porque também em segredo Ele te vai responder e te vai, ou seja, é isto o que me apaixona por Cristo, é realmente não importa aquilo que somos, importa é a nossa decisão de querer fazer mais e melhor, né? Deus conhece os nossos corações, nós somos únicos. Isso. Nós só temos é que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, porque a partir do momento em que deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, Sim. algo vai acontecer. É. E há uma das coisas que eu costumo dizer: imitar é limitar. Quando nos pomos a imitar os outros, aquilo que os outros fazem, Isso. estamos a limitar o Espírito Santo dentro de nós. É. E o Espírito Santo não funciona. Não funciona. Nós temos que ser genuínos, que é isso que o Senhor quer de nós. Genuínos. Genuínos. Muito bem. Diga-nos outra vez novamente essa oração, esse cântico em formato de oração. Faz de mim, Senhor, um vaso novo, puro, santo, verdadeiro, para louvor em teu altar. Amém. Amém. Que seja a tua oração nesta noite, amado. Que possas falar com o Senhor: olha, não quero ser mais igual. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso que possas trabalhar. E para isso temos que ser como o barro. Ou seja, se alguma coisa não estiver correta, que o oleiro, que conhece tão bem todas as coisas, possa fazer a melhor obra-prima de cada um de nós. Amém. 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 E fica a última questão: e se Jesus voltasse hoje para buscar, será que a gente estaria preparado? A minha resposta é: misericórdia, Senhor, trabalha em mim. É isso mesmo. Faz de nós um vaso. Faz de nós um vaso novo. Muitas das vezes nós dizemos: quero voltar ao primeiro amor. Não é? É verdade. Porque é que queremos voltar ao primeiro amor? Porque Jesus deixou de ser o centro. É Porque verdade. se não o primeiro amor, Jesus foi o centro, e queremos voltar ao primeiro amor, temos que fazer a mesma Jesus o centro das nossas vidas, das nossas decisões. Grande verdade. Amém. Se realmente nós temos esse desejo, e às vezes ao longo da vida vamos tendo esse desejo, era tão bom quando a gente conheceu aquele dia em que aceitei Jesus Cristo, é porque realmente em alguma área deixou de ser o centro do Nosso Senhor, né? É engraçado porque em determinada altura um líder falou comigo e disse: porque é que isto está a acontecer na igreja? E eu disse: olha, eu vou falar por mim, se calhar temos que receber novamente Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, prostarmos de joelhos e fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que nós queremos. É verdade, é verdade. Porque se isso acontecer, a igreja vai fluir. A igreja, nós como igreja vamos fluir. Vamos fluir, sim. E todo um conjunto, porque a igreja não funciona com uma só pessoa. Somos todos nós, filhos de Deus, que fomos escolhidos e que o aceitamos em determinada altura e que dissemos: Senhor, eis-me aqui. Isso. Mas muitas das vezes o Senhor lá está, bate à porta, e onde é que tu estás? Onde é que nós estamos? Não é? Longe. É esse o cuidado que nós temos que ter todos os dias, pensarmos: será que eu estou no centro da decisão de Deus? Será que eu estou a fazer aquilo que Jesus me ensinou? Porque se o Espírito Santo estiver em nós, Ele vai nos tocar. Ele vai nos... muitas das vezes há muita gente que fala com o Espírito Santo, com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é dúbio. O Espírito Santo não tem duas posições, não é? E quando o Espírito Santo toca em nós, é para nos revelar o que está escrito. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, lemos versículos, e se pedirmos ao Senhor que nos mostre, nós vamos ler aquele versículo que lemos já determinado número de vezes e não nos disse aquilo que naquele momento nos está a dizer. Porquê? Porque nós estamos conectados com o Espírito Santo e só assim podemos fluir na nossa vida. Só assim podemos ver
dizer realmente somos seguidores de Jesus. Amém? Amém. Irmão António, está a ser muito agradável. Estamos aqui a falar sobre aquele que se entregou por nós e que realmente há uma presença tremenda aqui. Obrigado por essa situação. Se quiser dizer uma última frase e uma última palavra lá para os nossos amigos. Meus queridos, eu espero que tudo aquilo que nós aqui falamos, que o Senhor nos revelou, fosse proveitoso para todos vós. Se alguma questão ou se não estiverem de acordo, falem com Deus, porque certamente o Espírito Santo vos vai revelar o que temos que fazer como igreja, mas não vamos deixar que os outros façam aquilo que nós temos que fazer. Amém? Deus abençoe grandemente. Irmão António, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Foi tremendo. E que possa abençoar sempre o Senhor a sua vida, a sua família, a sua casa. Amém. E que em si, através de si, também possa o Espírito Santo fazer brilhar essa luz que nos trouxe aqui nesta noite. Deus o abençoe grandemente mais uma vez. Obrigado por tudo. Amém. Eu agradeço a Deus pelas vossas vidas, por todos aqueles que se dedicam à palavra do Senhor, que fazem, eu não gosto de chamar profissionais, mas como devocionais da palavra, que se entregam de corpo e alma à palavra, que fazem a palavra do Senhor e que sentem aquele amor, aquela chama ardente dentro. Isso. Porque normalmente o profissional do Evangelho não tem nada a ver com o devocional, né? É verdade. Porque o devocional está preocupado em glorificar a Deus e o profissional está preocupado com ele próprio. E é essa a diferença que muitas vezes já... E como hoje precisa mesmo de amor e esperança. Amém. E Jesus é isso tudo, né? Cristo em mim, a esperança da glória, né? Amém. E é Ele, como diz a palavra, Deus é amor. Deus não é o Deus do amor. Deus, Ele próprio, é o amor. É o amor. E se nós interiorizarmos bem isso, nós temos uma função nesta vida, fazer felizes os outros. Porque a todo momento em que nós estamos a fazer felizes os outros, nós também, se todos colaborarmos no mesmo sentido, nós vamos ser felizes. Amém. Amém? Tremendo. Muito obrigado mais uma vez, irmão António. Eu é que agradeço. Quanto a ti, estamos sempre nos mesmos lugares, aqui na Rua António Macedo, em Casal do Marco. Também nos podes visitar em renovo.pt e pela plataforma das redes sociais do Facebook e também do YouTube. Deus te abençoe e como temos sempre terminado, sim, é possível viver feliz. Até sempre e obrigado. Deus te abençoe a ti e a tua casa. Amém. Amém.